Olá, eu sou Maria Amélia Calado e mais uma vez sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio, agora parte 3, sobre o caso João de Deus, na websérie Fique Ligado, sobre crimes sexuais, direito penal e vitimologia. Professores, esse caso de João de Deus mostrou pra gente, evidenciou para toda a sociedade que situações como essa estão mais próximas de nós do que muitas vezes imaginamos. Quando a gente assiste na televisão, a gente pensa que é algo muito distante, que nunca vai acontecer ali entre os nossos familiares, entre os nossos amigos. Mas a partir de tudo que foi dito, que foi exposto pela mídia, de tudo que nós temos conhecimento do caso de João de Deus, quais são as lições que vocês, enquanto operadores do direito, enquanto professores, tiram dessa situação? A primeira delas é que ninguém, absolutamente ninguém, pai, mãe, ninguém tem o direito de violar o seu corpo. Que qualquer pessoa que gere algum tipo de incômodo ao nosso corpo, essa pessoa, ela precisa ser denunciada, independente de quem seja. Essa autoridade que é conferida a algumas figuras sociais, elas acabam atrapalhando o nosso entendimento da gente escutar o nosso corpo, escutar as nossas angústias. Um outro ponto é que a força das mulheres, ela é imprescindível, né? Então, num momento como esse, a gente vê que o apoio real, ele vem das mulheres. Uma mulher com a outra, que vem cá, vamos dar as mãos e vamos seguir juntas, porque é difícil. É difícil você chegar numa delegacia, é difícil você chegar numa sala de audiência, é difícil você ter que reviver esta violência inúmeras vezes, até que se comprove que você estava certa. Sobretudo nesse caso, que muitas delas não se deixou vestígio, em decorrência do tempo e etc. Então, assim, é importante denunciar, é importante rede de apoio. Se você passou por algum tipo de violência, pensa, não importa quem seja, essa pessoa, ela não está protegida pela lei. Embora haja um discurso que transpareça isso, há uma sociedade que queira te dizer isso, encontre pessoas, sempre tem pessoas ao nosso lado, que a gente pode pegar na mão, a gente pode ir até a delegacia, a gente vai fazer a denúncia e vai seguir em frente, porque é difícil. Todas as cidades, elas têm centros de referência. Aqui em Recife, a gente tem o Clarice Lispector, a gente tem lá na Brasília Teimosa, nós temos locais aqui de referência que acolhem mulheres vítimas de violência sexual para tomar todos os cuidados necessários, além de acompanhamento psicológico, além de assistência social. Então, assim, denunciem, não se calem. É uma coisa extremamente angustiante, mas também a denúncia ela acaba sendo muitas vezes para algumas a libertação, mas uma coisa que eu falo para qualquer mulher que foi vítima de violência sexual é que não se defina a partir disso. Do mesmo modo que eu disse que o estuprador ele não é um estuprador na essência, ele cometeu esse crime e ele não é definido a partir disso, você também não se defina a partir dessa coisa que você foi vítima, né? Não condene o resto da sua vida pelo que aconteceu com você. É algo que precisa ser superado. Muitas vezes, né? Na maioria das vezes, é aconselhável que você procure uma terapia. É muito importante o processo terapêutico para todas essas vítimas, porque é um crime que ele deixa muito trauma, né? Ele deixa uma série de coisas. É engraçado que o discurso das pessoas que são vítimas de estupro é que elas se sentem um lixo, né? Elas se sentem nada. É exatamente eu pegar um negócio, usar e jogar fora. É exatamente isso a sensação que as vítimas de estupro elas têm. Só que vocês são muito mais que isso. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que se estrutura na opressão. E muitas de nós, por essa conjuntura, a gente acaba se sentindo esse objeto que a sociedade tenta nos convencer que somos. No entanto, nós somos muito mais que isso. E se isso aconteceu, eu sei que é muito difícil, eu sei que é extremamente complicado, eu tenho muita consciência disso, mas procure apoio. Procure pessoas que possam te ajudar, que possam segurar na tua mão e ir à delegacia, enfim. Enfrentar esse tipo de violência é o caminho. E acredite, por mais que possa parecer, você não está sozinha. Isso é muito importante você saber. E é importante que a gente perceba que esse sistema de opressão que a gente tanto fala, ele cria necessariamente no Estado um sistema de autoproteção. Explicarei. Muitas vezes, por o agressor ser homem,
há necessariamente um sistema não velado, um sistema bem velado assim de proteção. Por quê? Há uma dificuldade da mulher conseguir ter acesso aos mecanismos estatais de proteção e, claro, futuramente, punição do agressor. Então, um dos grandes dilemas que nós enfrentamos agora é a tecnologia, no sentido real da palavra, processual e da segurança pública, de não só reprimir, mas de como atuar. Eu acho que hoje essa reflexão do Estado tem que ser feita de forma assim inevitável. A gente precisa parar e pensar como a gente vai pensar numa atuação estatal para reprimir, para tratar e para recepcionar a vítima de violência sexual. Não é? Delegacias especializadas, um Ministério Público especializado. A pedagogia tem que levar em consideração e reconhecer a criança vítima de violência sexual, muitas vezes doméstica, na escola. A escola tem um papel fundamental aí. O esporte tem um papel fundamental. Então, os educadores físicos, não é? Os pedagogos, a família. Primeiro, nós temos que criar uma cultura. Segundo, a gente tem que acabar com a impunidade. Isso é outro dilema, para mim, essencial. O Estado tem que fazer uma reflexão e entender que o sistema de impunidade que impera para muitas pessoas que são agressores sexuais acaba desincentivando a mulher a denunciar. E não só a mulher, não é? As vítimas como um todo. E, como sempre, as vítimas, elas são pessoas numa sociedade oprimidas de qualquer nível, quer seja econômico, quer seja sexual, quer seja cultural. Então, há necessariamente a ideia de uma coisificação de pessoas. E essa coisificação, querendo ou não, ela é economicamente viável para alguém. Sempre a cultura da sexualidade, da forma de opressão, ela é economicamente viável. Por isso que é tão difícil combater. Alguém está lucrando. Ô, Zé Roberto, você está falando que o estupro dá dinheiro? Claro que não. Não como você está pensando. Mas a cultura de coisificação sexual, os tipos de filme, os tipos de produtos, a forma como é apresentada a mulher, não é, na dinâmica sexual de uma sociedade, de coisificação, ajuda e muito com essa ideia, não é, de uma cultura de estupro. E mais, a percepção de quando há violência ou não. Muitas vezes, em sala de aula, eu vou explicar o que a gente chama de violação sexual para os alunos. Olha, violação sexual existe assim, e vou explicar o estupro de vulnerável. E digo, olha, uma pessoa que está bêbada, sem condições de dizer a sua vontade, de poder atestar se quer ou não, isso é estupro de vulnerável. E, normalmente, isso é muito comum. A reação é, professor, mas ela não bebeu? Ela não saiu com o rapaz? Ela bebeu porque quis. Então, esse tipo de pensamento de não entender que essa forma de violência foi reconhecida pelo nosso legislador como ainda mais grave do que uma violência física com arma de fogo, a pena é bem maior. Mas a sociedade não consegue entender isso como violência. Então, o que a professora Maria Júlia está falando é essencial. A gente precisa, de fato, parar, repensar como a gente vê a violência sexual, e o Estado precisa aprender com os erros. Já passou da conta do Estado estar atuando da mesma forma que atuava há 100 anos atrás. Pouquíssima coisa mudou. A legislação mudou, sim, mas ela é aplicada de fato? Não, mas agora eu tenho centros de recuperação das pessoas vítimas de violência. Sim, mas esse centro, de fato, vai fazer a interação do retorno dela com a família? Ou ela simplesmente vai recepcionar e dizer, pronto, fica aqui e eu vou cuidar de você? Sim, mas a família não aceita mais a vítima. Eu preciso reintegrar a família, eu preciso tratar a família. Então, a ideia de violência sexual afeta não só a vítima, afeta muito mais do que a vítima. E é preciso aprender novas dinâmicas e tecnologia, depoimento sem dano, aprender como se trabalha a violência sexual em outras localidades, em outros países, para a gente conseguir criar um modelo no Brasil que seja, no mínimo, eficiente. Então, a denúncia, o aparelhamento do Estado e repensar o processo e as instituições criminais, hoje é a palavra de ordem no direito brasileiro. Chegamos, então, ao fim desse terceiro episódio, onde tivemos aqui um debate extremamente estimulante, gratificante,
com os professores e advogados, professora Maria Júlia Leonel e professor José Roberto Vanderlei. Espero que você tenha gostado aí de casa e, mais uma vez, meu muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam aqui neste programa. Até uma próxima!